Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Eu sou o Joseph Alberto e nós vamos falar aqui sobre renda variável numa forma geral, tá bom? Quem chegou no nosso canal agora, se inscreve nele, tá? Fique ligado nas oportunidades de mercado financeiro. Aqui a gente vai fazer um estudo, não é uma ideia de te dar uma sinal de compra ou sinal de venda, não é isso. Nós aqui estamos falando de um estudo de uma forma geral para você ficar antenado no mercado e não ficar perdendo dinheiro à toa. Beleza, pessoal? O destaque dessa semana foi Petrobras, tá? Nós vamos falar de Petrobras aqui, o que aconteceu, por que esse sentimento ficou negativo. Petrobras caiu em torno de 5%, a gente vai olhar aqui no gráfico, e isso daí já estávamos assim meio que antenados, meio que ligados nesse movimento. E vamos ver se é uma oportunidade de compra ou não. Beleza, pessoal? E vou falar também aqui do Ibov, nós vamos falar de algumas ações que estão no nosso radar e vamos falar um pouquinho de criptomoeda e mercado americano. Beleza, pessoal? Vamos começar pelo mercado brasileiro. O mercado brasileiro está sofrendo pela parte do tarifaço, tá? Alguns itens, 700 itens, foram isentos desse tarifaço, mas outros itens foram pegos de cheio, foram pegos de surpresa. Alguns dos setores é pescado e o outro é calçados. E tem o outro também de plástico. Esses três setores estão sendo bem castigados por causa desse tarifaço, tá? E vamos olhar o índice da Bolsa Brasileira, o Ibov, e vamos ver como é que ele se comportou nesta semana. Vamos lá. Ibov, tá? Olhando aqui, subiu 2,62%, tá? Estamos numa tendência de alta, como eu falei para vocês, o pessoal do grupo já está sabendo disso, tá? Fizemos um fundo duplo aqui em janeiro desse ano, subimos, rompemos este topo aqui, tá? E agora estamos fazendo um recuo. Ainda não fizemos o recuo ideal, o recuo adequado, que seria 50% dessa subida, como eu vou colocar aqui. Estávamos esperando o índice da Bolsa na casa dos 129 mil pontos, mas com as isenções das tarifas do Trump, deu uma animada no mercado, porque, como eu falei, 700 itens ficaram de fora, tá? E a gente espera que o índice da Bolsa ainda venha para casa dos 129 mil pontos. Não sei se vocês perceberam, mas você olhando pelo gráfico diário, você observa que ele fez um que a gente chama de distribuição. Vou ampliar aqui para vocês, tá? Ele fez um movimento chamado de distribuição, rompeu para baixo, subiu e deu uma oportunidade aqui nos 50% dessa queda, tá? Então, eu ainda vejo o índice da Bolsa fazendo o movimento para baixo, para cima e para baixo para chegar nos 129 mil pontos, tá? Ainda mais porque agosto é o fim desse ciclo de queda. Eu observo e tenho visto que isso se repete a partir de setembro. A gente começa a um ciclo de alta, porque aí vem aquela parte de 13º, final do ano, o mercado fica um pouco mais aquecido. Beleza, pessoal? E o que eu tenho visto de oportunidade nesse mercado? Vou falar agora, primeiramente, de Petrobras, para a gente conversar se é uma oportunidade ou não de compra, tá? Petrobras veio de uma grande alta, vou puxar aqui bem para trás, tá? Vem que toda essa alta aqui, certo? E começou a fazer um movimento de queda. Rompeu este fundo, ok? Desceu, fez essa primeira perna de queda, fez um fundo duplo, subiu na região de 50%, mas não deu continuidade. Não deu continuidade. Então, a gente entendeu que isso aqui era um movimento vendedor e nós fizemos uma venda, tá? Vou botar aqui para vocês. Nós fizemos uma venda nesta região aqui e o nosso alvo é aqui embaixo, tá?
Isso é um estudo nosso para observar. A venda ela é muito mais complicada para ser feita. Por quê? Porque a venda depende de vários fatores. Você tem que colocar stop, você tem que ser mais cirúrgico para você fazer uma venda, operar vendido no mercado. E o que é operar vendido no mercado, Joseph? É nada mais nada menos do que você vender uma ação sem você ter a ação. Aí você fala assim, isso é possível? É. Mas é possível você alugando ações. O que é o termo alugar ações? É você pegar emprestado a ação de quem já está comprado, surfar o movimento de queda e depois devolver essa ação mais barata. Então você vai lucrar com essa queda do movimento. Eu não gosto muito de operar vendido no mercado de ações, porque eu acho que eu estou jogando contra o patrimônio. Mas, quando é muito clara essa oportunidade, a gente faz para surfar o movimento. Ainda mais que eu não estou comprado em Petrobras. Ok, pessoal? E aí, qual é o sentimento do mercado para a Petrobras? Já está na hora de comprar? Eu digo para você que, pela minha análise, ainda não é o momento de comprar a Petrobras, tá? Petrobras, eu começaria a olhar com carinho abaixo de 26 e 27, tá? Chegando nessa região, dando uma oportunidade de compra, nós poderíamos montar uma posição em Petrobras. Só que Petrobras é muito sensível, porque é uma empresa estatal, o governo está gastando muito e a gente tem uma dificuldade, e já tem um histórico desse governo de escândalos em cima da Petrobras. Então a Petrobras você tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Gosto muito da empresa, é uma empresa excelente, eu aprendi a investir, eu conheci renda variável com meu pai e ele tinha essas ações na carteira dele, então é uma empresa muito sólida, só que ela sofre por causa dessa situação de governos para governos. Beleza, pessoal? E aí, uma ação que a gente está olhando que não tem essa interferência estatal é PRIO, tá? PRIO veio desse movimento, chegou aqui, deu a primeira oportunidade para a gente lá no final de abril, início de maio. A galera que está no nosso grupo Free surfou esse movimento e eu digo para você que ainda não tem uma noção de mercado financeiro, quer estar antenado das notícias e de algumas dicas de estudos de ações, entra no nosso grupo VIP, Free, desculpa, ele está aqui a descrição no nosso canal e é uma oportunidade para você se familiarizar com o mercado. Lá tem o investidor iniciante até o investidor mais avançado, que já tem um bom aporte, um bom capital investido na Bolsa. Beleza, pessoal? E aí, olhando o PRIO chegou numa região que a gente está interessado, 39,16, e começou a dar uma oportunidade de compra. Vamos olhar aqui pelo gráfico diário. Você percebe que ele tocou neste movimento, vou ampliar aqui para vocês, tocou nesta região e fez uma força compradora. Se você olhar o volume começou a aumentar. Ainda não é um candle satisfatório, porque dá a entender que ficou no empate, né? Uma leve vantagem para os vendedores. Mas os compradores tentaram empurrar, os vendedores jogaram para baixo e ele ficou praticamente no mesmo preço de cotação do dia anterior, tá? Então, PRIO ainda está no movimento indeciso, mas por ser uma boa empresa, pelo petróleo tá barato, né? O petróleo está bem desvalorizado no mundo, então eu vejo como uma oportunidade de você comprar para médio e longo prazo. Beleza, pessoal? Uma outra que eu vinha falando há um tempo, mas começou a dar uma boa oportunidade é BB Seguridade, tá? BB Seguridade vem caindo, é uma ação de uma boa empresa, tá? Uma empresa sólida no mercado, na área de seguro, que é um setor bem promissor. Ela veio, fez aqui a gente chama de raspagem do movimento dos comprados. O pessoal que colocou stop aqui foi estopado, só que a gente já tinha uma região aqui de interesse no 32,85, tá? No gráfico semanal tá mais bonito. O gráfico semanal tá bem mais claro
que ele está iniciando um movimento de compra. Olha o volume aumentando, tá? Iniciando um movimento de compra. Se ela voltar na casa do 33,83, pode ser uma boa oportunidade para a gente, beleza? Como eu falo, BB Seguridade paga bons dividendos, é uma empresa sólida, é um setor perene, então é uma oportunidade para a gente estar comprado no mercado. Beleza, pessoal? E uma outra que eu venho falando há um tempo e agora está dando uma oportunidade é Klabin. Klabin está dentro dessa região, tá? A gente já tinha observado ela para essas bases aqui e Klabin está dando uma oportunidade de compra para a gente, iniciando esse movimento. Está dentro de uma região que eu falo de acumulação. Algumas semanas aqui, tá? E para quem gosta do setor de papel e celulose, eu acho uma excelente oportunidade, tá? Uma outra que viemos falando do mesmo setor, só que essa daqui já foi embora, é Suzano. Suzano, a gente já havia falado aqui nessas regiões, tá? Inclusive aqui a gente tem uma simulação dela, que a gente estava fazendo uma compra bem no meio dessa região, tá? E com essa alta, está dando um lucro para a gente de 5%, tá? Uma excelente ação, uma excelente empresa. Foi beneficiada nessa parte do tarifaço, entendeu? Então, tá muito boa para a gente comprar, tá? Agora, falando de mercado americano já está quase voltando para as máximas dele. Ou seja, no começo do Trump, quando ele entrou com as tarifas, o mercado sentiu, recuou bastante, e agora ele está se recuperando, está vendo que as tarifas estão sendo benéficas para os Estados Unidos e o mercado está se recuperando nesse movimento. As ações que nós já tínhamos falado aqui, que era Google, Apple, Amazon, só a Amazon que está dando uma caidinha, mas Google, Apple, Chevron, elas estão bastante valorizadas, tá? E a gente vem falando delas há um tempo e agora já foi. Eu não vejo agora como uma oportunidade, só se tiver uma reentrada e aí a gente tem que olhar pelo gráfico diário. Mais uma que está me chamando a atenção, tá? É Mercado Livre. Vamos lá, Mercado Livre está aqui nesta região 104,14, que é uma oportunidade de compra, que é uma região que a gente pode começar a olhar. E por quê? Porque ela é 50% dessa perna de alta aqui, tá bom? Então aqui começa a ficar interessante. O outro ponto que eu anotei, 93,05, mas eu posso esticar aqui para 95,78, eu não acredito que chegue nessa região. Eu acredito que possa chegar na casa aqui dos 100, porque é um número redondo. Vou até arredondar aqui um pouquinho. Aqui, 99,98. Eu não acredito que desça mais do que isso, porque isso é um número redondo, é um número de memória de preço, o pessoal vai tomar posição aqui, então a gente pode esperar uma oportunidade para a gente comprar Mercado Livre, beleza? Falando de criptomoedas. Gente, criptomoedas, o Bitcoin está fazendo um movimento que, ao meu ver, é um movimento de correção, tá? É um movimento que ele rompeu uma estrutura e está retornando para ali, tá? Então pode ser que o Bitcoin venha dar uma oportunidade de venda, descer um cadinho mais para a gente fazer uma compra real nele, tá? Atualmente, Bitcoin está em 119 mil dólares e quem está comprado em Bitcoin mantém, não venderia, tá? Eu esperaria uma nova oportunidade para comprar de novo, tá? E agora, quem quer operar vendido no Bitcoin, cuidado, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê, tá bom? Bitcoin aqui, gráfico diário, você vê que ela estava dentro desse range, dessa distribuição, veio para baixo, está subindo, já está acima de 50% deste movimento. E se chegar nessa linha azul, 19 mil dólares, e der um candle gatilho de venda, aí sim pode ser uma oportunidade de venda. Agora, eu vender aqui direto, eu não venderia, tá bom? E aí o Bitcoin, ele pode dar uma oportunidade e pode descer
Deixa eu fazer só uma observação aqui. Ele pode vir aqui e descer para as regiões mais para baixo, tá? O ideal seria, né, se ele viesse para esta região aqui, 103 mil dólares, para dar uma boa oportunidade para a gente comprar, tá? Mas o Bitcoin, sabe como é que é, né, cara? O Bitcoin, ele do nada, ele explode. Por isso que operar vendido no Bitcoin é muito, mas muito difícil, tá? Eu fiz uma varredura nas principais criptomoedas, não vi nenhuma oportunidade de compra nem oportunidade de venda. Então, eu entendo que as criptomoedas estão no meio do caminho. Então, fica difícil você tentar uma compra ou tentar uma venda nesses movimentos. Uma outra criptomoeda que agora ganhou força, né, é Ethereum. Ethereum veio nessa congestão. Ó, você vê como é difícil, né? Você operar vendido numa situação dessa. Ethereum fez o fundo, rompeu o topo, rompeu para baixo. Aí você fala assim: ah, agora ela vai continuar a venda. Mas ela rasgou para cima. Então não deu nenhum gatilho de venda para a gente entrar. Então ela foi vendendo direto. Aliás, até deu aqui, ó. Mas não foi um gatilho convincente. E continuou o movimento de alta. Ethereum indo embora sem esperar por nós. Beleza, pessoal? Galera, eu quero conversar com vocês a respeito do nosso grupo VIP, tá? Nosso grupo VIP, ele é um grupo mais focado em análise, ele é mais cirúrgico, tá? Nós lá falamos mais das entradas diretamente, como eu sempre falo, é um estudo, tá? Que a nossa intenção não é passar dicas de compra ou dica de venda. Mas o grupo VIP, ele é mais focado. A gente fala mais das ações em geral. E para você que tem interesse em entrar no nosso grupo VIP, eu vou disponibilizar o nosso link aqui, tá? São apenas 12 parcelas de R$ 28,00 e, além disso, você vai adquirir o meu curso e você vai adquirir o curso de outros mentores. Então, é uma oportunidade excelente para você trabalhar a sua vida pessoal, a sua vida financeira e ter uma oportunidade de entrar no mercado financeiro de uma forma mais segura, tá? Então você vai adquirir esse curso, que sou eu no mercado de renda variável, junto com outros experts, e vocês vão trabalhar a sua vida, o seu desenvolvimento, e é um curso de acesso vitalício, e vocês vão ter a oportunidade. Você vê quantas pessoas já foram impactadas pelos nossos cursos, beleza? E por 12 parcelas de R$ 28,00, vocês vão ter todo esse conteúdo aqui, vocês terão um ano de acesso ao nosso grupo VIP e vocês ainda terão 2 aulas online comigo para eu ajudar você a melhorar a sua carteira e desenvolver. Já tenho alunos, já tenho mentorados aqui que estão no nosso grupo free, já fazem parte do nosso grupo VIP e já estão aproveitando desse movimento. Então é uma chance, ao meu ver, imperdível para vocês entrarem e surfarem os melhores movimentos da Bolsa. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Um excelente domingo para vocês. Um ótimo Dia dos Pais. Deus abençoe vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Entre no nosso grupo VIP. Dá o nosso joinha aí e um bom domingo para vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus.